Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho do Componente de História e é um prazer estar aqui com vocês para a gente continuar a nossa viagem pela história. Para a gente iniciar então, eu quero convidar você a verificar o nosso objeto de conhecimento. Na aula de número 12, nós temos como objeto de conhecimento processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Para o nosso detalhamento, vamos verificar o seguinte: as repúblicas latino-americanas e brasileira e as políticas clientelistas. O que é isso, professor? Política clientelista. Se interessou? Quer saber mais? Me acompanha na aula. Então, meus queridos, a gente começou aí falando de um conceito que é o chamado clientelismo, né? Mas o que é isso? O que é clientelismo? É ser cliente de alguém? É ser cliente do dono da padaria da esquina, do dono do boteco dali de mais perto de casa, ser cliente dele e lá fazer compras com ele? Não é necessariamente isso, mas tem a ver em ser freguês de um tipo de prática ligada geralmente a questões de corrupção e política envolvidas. Então, ao longo da nossa aula de hoje, a gente vai entender melhor o que são essas políticas clientelistas e como elas de fato foram empregadas dentro da história, tá bom? Aqui no nosso país, ok? Então vamos lá. Nós vamos ter claramente o caso de América Latina e Brasil, ali a gente separou um pouco para a gente entender melhor essas questões, né? Então vamos começar falando sobre o que é o clientelismo, qual é a principal definição para esse clientelismo. Então o clientelismo, prática política marcada pela troca de favores entre políticos e eleitores. É um fenômeno profundamente arraigado na história das repúblicas latino-americanas, incluindo o Brasil. Essa relação, muitas vezes baseadas em vínculos pessoais, sociais e econômicos, tem moldado a dinâmica política da região, influenciando desde a escolha de representantes até a implementação de políticas públicas. Quando nós falamos da região, estamos falando das Américas, né? No caso da América Latina especificamente, como nosso texto diz, incluindo o Brasil. Como você viu, essa prática está associada aqui troca de favores, ou seja, o político X oferece vantagem para o fulano de tal que tem uma empresa em troca de propina ou alguma outra questão. Justamente por esse âmbito que anda a questão do clientelismo. Troca de favores associados à questão de política e dinheiro, ok? Então começa por aí a definição do que é esse clientelismo. Então você observa que é uma prática de corrupção, ok? Então começa por aí. Continuando o nosso texto, vamos lá verificar nosso texto. Raízes históricas e sociais do clientelismo. Colonialismo começa do período colonial, é isso que nós estamos afirmando no nosso texto, que a prática do clientelismo, dessa troca de favores, tem suas raízes plantadas lá no período colonial. Olha só, a estrutura social colonial, marcada pela concentração de terras e poder nas mãos de uma elite, estabeleceu as bases para o clientelismo. A dependência dos grupos menos favorecidos em relação aos poderosos cria um ambiente propício para a troca de favores por proteção e benefícios. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o quê? Se você pegar, por exemplo, a história do Brasil no processo colonial, qual foi a primeira forma de governo que houve implementado de fato no Brasil? A partir de 1530, as chamadas capitanias hereditárias, onde nós tivemos, por exemplo, ali, né, os chamados capitães donatários, que eram basicamente mini-reis dentro dos seus próprios territórios.
Sabemos que, claro, que esse tipo de governo não prosperou, porque muitos capitães donatários não vieram ou não quiseram investir dinheiro no andamento do processo de colonização. No entanto, o que se fazia? Esses capitães donatários que estavam aqui, que de fato fizeram o negócio andar dentro das suas propriedades, tinham uma concessão ali, um direito que era outorgado a eles, que eles podiam doar essas terras para quem ele quisesse, para que essa pessoa trabalhasse. Ele era o dono, mas ele podia conceder que essas pessoas, por um determinado período de tempo, pegassem essas terras e trabalhassem nelas, nas chamadas sesmarias, ou seja, ele tinha o poder de controlar a posse da terra e conceder para quem quisesse. Ou seja, muitas pessoas buscavam então o favor desses senhores para quê? Para conseguir benefícios de terra. Você imagina, por exemplo, se naquele momento do período colonial já era assim, imagina hoje, quando você tem, por exemplo, um grande latifundiário, ou seja, um dono de grandes extensões de terra, onde ele pode simplesmente lotear ali ou arrendar para quem quer trabalhar nessa terra para produzir algum outro tipo de produto, ou cana-de-açúcar, ou soja, ou café, não importa qual é o produto, ele pode arrendar, e para isso ele pode ali estabelecer formas de como ele vai ganhar mais, né, de quem o favorecer em nível de político X ou Y, agariando votos para eleger o candidato tal, ou ainda simplesmente trocando por favores, não é? Então, essa é uma prática que vem desde o processo, tá, de fundação das raízes do que mais tarde se tornaria a República Brasileira, ou seja, período colonial, perpassando ali, depois do período colonial, pelo período imperial e agora chegando na República, né? A nossa República tem alguns anos, mas muitas práticas ainda permanecem hoje. Se na época colonial nós tínhamos a questão das sesmarias, né, que permaneceu durante parte do Império ali, essa questão da terra ainda ter essa questão de quem pode tê-la, principalmente se você tivesse poder, mas mesmo em 1850, com o processo da instituição da Lei de Terras, tornou ainda muito mais fácil para quem era a elite, para quem controlava o poder, controlava a política, se beneficiar da posse dessa terra, enquanto pessoas mais pobres não tinham acesso a ela. Ou seja, para essas pessoas mais pobres terem acesso a essas terras, elas dependiam de quê? Da boa vontade de quem possuía a posse delas. Ou seja, tem que ter uma contrapartida para você poder ter acesso aos benesses de quem tem o direito da posse da terra, lhe conceder a posse dessa terra. Ok? Então, começa desde esse período. Independências e a formação dos estados nacionais. Então, por mais que se passou do período colonial, passou pelo período imperial do Brasil, mesmo quando o Brasil, por exemplo, e outras repúblicas que se formaram dentro da América Latina foram decretadas ali, conseguiram a sua independência, mesmo com isso, práticas culturais permaneceram. Então, os processos de independência na América Latina foram marcados por instabilidade política e disputas pelo poder. O clientelismo serviu como uma ferramenta para construir bases de apoio e garantir a lealdade dos grupos sociais, ou seja, político fulano de tal vai conceder recursos para que o seu município seja pavimentado, para que se coloque luz, para que faça saneamento básico, para que se coloque água encanada. Mas em troca de ele fazer isso, vocês têm que conseguir tantos mil votos para que ele se eleja. Basicamente, é isso que o nosso texto diz, ok? Então, na tentativa de se formar essa base eleitoral, você garante favores que podem ser concedidos se você eleger o candidato tal a chegar no cargo que ele quer. Então, se ele chegar lá, ele vai ter poderes de como influenciar a política para liberar verba para investir no desenvolvimento do município X ou Y da cidade tal, ok? Então, é isso que nós estamos falando, que desde que houve o processo da implantação das repúblicas latino-americanas, quando se tem de fato a questão de que de ser necessário o voto para escolher um candidato, essas práticas clientelistas que já foram implementadas no período colonial só tiveram agora uma nova roupagem, só mudou-se a forma como ela era praticada, ok? Então vamos lá.
Desigualdades e social e econômica. A persistente desigualdade social e econômica nas sociedades latino-americanas tem sido um terreno fértil para o clientelismo. A promessa de benefícios imediatos, como empregos e serviços públicos, atrai eleitores em busca de melhorias em suas condições de vida. Pausa aí nesse texto. Nós estamos falando sobre desigualdade social e econômica, então nós estamos falando que as sociedades latino-americanas são estratificadas, tendo pessoas numa classe mais baixa até pessoas no high society, que ficam no topo da pirâmide social. E são justamente as pessoas que ficam no topo da pirâmide que normalmente estão associadas a quê? As questões políticas. Não estou dizendo que é todo mundo que está lá no topo da sociedade, que está envolvido com política diretamente e que vai ser um praticante dessa política clientelista. Mas boa parte que está envolvida se fortalece, né, nas suas bases políticas através de quê? De prometer emprego, de prometer um salário melhor, de prometer dinheiro e com isso ganha essa base de eleitores para quê? Para eleger os candidatos que se quer, ok? Então é isso que nós estamos falando, que essa desigualdade social e a má distribuição da renda, as más condições de vida e pobreza que muitas pessoas estão submetidas, leva elas a aceitar propostas desse tipo. Por quê? Porque muitas vezes se veem acuados e sem uma outra opção, não tem acesso a uma boa educação, não consegue acessar uma universidade, não consegue muitas vezes nem terminar o ensino fundamental, não tem acesso a boa qualidade de saúde, não tem saneamento básico, não tem luz em casa, não tem água encanada. Então, por falta de melhores condições de vida, então muita gente, por viver nessas condições mínimas de sobrevivência, muitas vezes aceita fazer parte dessa base eleitoral que, uma vez que recebe essas propostas de trabalho, de dinheiro, de qualquer outro benefício, acaba aceitando e se envolvendo nas questões de práticas clientelistas, ok? Mecanismos e manifestações do clientelismo. Então, primeiro, que a gente vai ver como aparecem essas práticas, de fato, no mundo real, agora saindo da teorização do que nós estamos falando, conceituando como pode acontecer, agora nós vamos partir aqui, para questões mais práticas. O primeiro delas, como ela pode ser manifestada ou como pode surgir o clientelismo ali, é através do patrocínio político. O que é o patrocínio político? É a concessão de cargos públicos, benefícios sociais e obras públicas em troca de apoio político. É uma das formas mais comuns de clientelismo. Por exemplo, o fulano de tal que se elegeu vereador prometeu que quando ele assumir o cargo, ele vai chamar meu filho, meu sobrinho, meu enteado, meu tio e quem mais eu quisesse indicar para ele, ia pegar para ser assessor dele na Câmara Municipal e vai pagar um salário. E outra, eu também vou ser assessor dele, mas eu nem preciso aparecer lá na Câmara, eu vou trabalhar, vou ser um funcionário fantasma, vou receber uma parte desse dinheiro e a outra eu devolvo para ele. É disso que nós estamos falando, né? É através dessa forma que nós estamos falando dessa concessão que pode acontecer, que faz se manifestar a questão do clientelismo, a promessa de cargos públicos, tá? E também, claro, de favores, de concessões de verba para realizar obras públicas ou não, por exemplo, na construção de um hospital, construção de uma escola, ou muitas vezes o asfaltamento de uma via. Então é dessas práticas que parecem ser tão inocentes, mas que na verdade revelam que corrupção pode estar presente bem ao nosso lado, ok? Outra forma que pode se manifestar a questão do clientelismo é a questão do coronelismo, ok? Então, o coronelismo, especialmente presente nas áreas rurais, caracterizava-se pelo domínio político de grandes proprietários de terra sobre as comunidades locais, através da troca de favores por votos, a questão dos coronéis, né? O coronel fulano de tal mandou fazer tal coisa, mandou abrir uma estrada, mandou comprar
tantos brinquedos para distribuir no Dia das Crianças, mandou construir uma igreja tal para que o padre dê apoio político para ele. Então, esses coronéis, ao longo da história, de fato representaram figuras de bastante autoridade e poder no interior, principalmente. Por quê? Porque fica longe da supervisão do poder público, né? Quanto mais afastado, melhor. Então, em troca de ele prometer trabalho nas suas fazendas, empréstimos pessoais, então as pessoas normalmente tinham essa tendência de se aproximar para conseguir um favor político ou financeiro. Por isso que muitas vezes o chamado coronel vai ter muitos afiliados, né? Então, quem é teu padrinho? É o bem padrinho, o coronel fulano de tal. Então, foi uma prática bem comum que quase todas as crianças que nasciam no período desses coronéis fossem afilhadas desse coronel. Até porque você tem que o padrinho, né, é um segundo pai, e na falta do pai ele assume a responsabilidade e de criar, de guiar, de cuidar daquela criança, né? Então, era o apadrinhamento que acontecia dessa forma desses coronéis garantia também que essas pessoas estivessem se sentindo, de certa forma, ligadas emocionalmente a essa figura do coronel, se tornando ali também então pessoas que deviam respeito, né, e que também deveriam seguir as instruções que esse coronel lhes dava. Então, a questão emocional também está envolvida nessas questões das práticas clientelistas dentro do coronelismo, ok? Uma das outras formas que pode se manifestar também esse clientelismo é o populismo. Então, o populismo, com suas promessas de mudanças radicais e a construção de uma relação direta com as massas, frequentemente utiliza mecanismos clientelistas para mobilizar apoio. Ou seja, o populismo é aquela prática onde o líder político dá um jeito de fato, alugar um triplex na cabeça das pessoas, fazendo com que elas se sintam emocionalmente ligadas com ele, como se elas conhecessem ele pessoalmente, como se fossem próximas dele, como se fosse alguém que almoça no domingo na sua casa. Tá? As pessoas ficam tão ligadas emocionalmente a eles que, se acontece alguma coisa com aquela pessoa, ali com esse líder político, as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas sentem como se fosse um ente da família que tivesse falecido ou acontecido algo terrível com elas. Né? Então, o populismo se trata dessa questão de o líder político se ligar emocionalmente à população ali que ele está naquele momento ali como liderança política. Tá? É por esse caminho. Mas nós temos também a questão das redes clientelistas. A formação de redes clientelistas que conectam políticos, intermediários e eleitores permite a distribuição de benefícios e a manutenção do controle político. Então, o clientelismo funciona em cadeia, ou seja, no topo nós temos o político, no meio nós temos o intermediário e na base o eleitor político que espera o benefício de concessões, de obras públicas ou de empregos ou de alguma outra forma, algum benefício financeiro. Mas e que impactos esse clientelismo tem na política e na sociedade? Vamos começar a verificar? Primeiro, nós vamos ter um processo de enfraquecimento das instituições, né? Fraqueza das instituições. O clientelismo fragiliza as instituições democráticas, pois a lealdade partidária e a ideologia são substituídos por vínculos pessoais e interesses imediatos, ou seja, não me interessa a democracia, não me interessa o bem dos outros, não me interessa o bem da população, interessa o que eu quero, ou interessa aquilo que a minha liderança que eu estou ligado ali quer, não o que a maioria ou o que, de modo geral, seria benéfico para todos, mas o interesse daquele a quem eu estou ligado, ok? Ineficiência e corrupção também é um outro problema trazido pela questão do clientelismo. Então, a busca por benefícios pessoais, em detrimento do interesse público, pode levar à ineficiência e à corrupção na gestão pública. Por quê? Porque se isso acontece, como eu disse, não interessa o bem da sociedade, interessa o bem daquela figura central na questão clientelista. Então, se for preciso mentir, eu vou mentir. Se for preciso enganar, eu vou enganar. Se for preciso fraudar documento, eu vou fraudar. Então, a corrupção se estabelece por aí.
Nós vamos ter também a questão da perpetuação da desigualdade. Então, o clientelismo tende a perpetuar a desigualdade social, pois os benefícios são concentrados em determinados grupos em detrimento da população em geral. Então, se eu sou uma figura política importante do país e eu determinei que, por exemplo, vou dizer que a minha base de eleitores são os pescadores do Amazonas. Então, se aquela base de eleitores dos pescadores do Amazonas me colocaram como senador, eu vou pegar todos os recursos que tiverem disponíveis para mim e mais os dos outros que eu consegui passar a mão também, que eu consegui puxar para mim, e vou investir especificamente naquela classe de pescadores. Não me interessa quem trabalha na roça plantando mandioca, não me interessa quem trabalha plantando banana, quem trabalha plantando milho e trabalha na melancia. Não interessa. Me interessa aquela classe específica ali dos pescadores. Então, a renda toda eu vou pegar e vou concentrar em benefício deles. E os outros? Que benefícios terão? Nenhum. Porque essa base política aqui que me interessa. Então, eu vou pegar os recursos, invisto neles e os outros permanecem jogados de lado sem assistência pública, do poder público, sem políticas públicas que sejam benéficas para todos, mas especificamente para aquela base eleitoral que eu estou interessado. Vamos ter também, por conta disso, dificuldade de implementação de políticas públicas. As políticas públicas elaboradas com base em critérios clientelistas podem ser ineficazes e não atendem às necessidades da população, que foi o que eu acabei de citar para vocês. Se me interessa a classe dos pescadores, eu invisto tudo neles e os demais ficam de lado. Estou nem aí com eles. Eles que se arrebentem, eles que dêem o jeito deles. Quem me interessa é quem me elege. Então, basicamente, o pensamento é esse. Não me interessa o outro que está afastado de mim, mas interessa quem está próximo, quem garante a minha base de votos que me mantém no poder e perpetuando as desigualdades, perpetuando quem está no poder com as mesmas práticas clientelistas. Então, no caso brasileiro, como é que nós vamos ver isso refletido propriamente aqui no caso brasileiro? Então, nós temos, por exemplo, dentro da chamada República Velha, já no Brasil republicano, que deveria ser também democrático, nós vamos ter o caso do coronelismo, ok? Coronelismo e República Velha. O coronelismo foi uma prática marcante na República Velha, com os coronéis controlando as eleições e impondo seus candidatos. E você observa ali, ó, o coronel com chapéu, um negócio aqui na mão escondido aqui atrás. Por quê? Porque ele está guiando aquele homem ali para votar em quem ele quer. Ele está vendo em quem ele está votando e está dizendo, olha, vota no falando de tal e coloca teu voto aí, fica calado que eu posso te conceder um favor político, um favor financeiro, ou simplesmente também eu posso ameaçar você e sua família, ok? Por aí que andava o coronelismo. Mas, exemplo também nós temos do populismo no Brasil, que nós citamos anteriormente, que o clientelismo pode se manifestar através do populismo. E o grande maior exemplo vai ser no Brasil a figura do Getúlio Vargas, né, que assumiu o poder a partir da Revolução de 1930 no Brasil, que tinha a tendência, né, de romper com as práticas do coronelismo, das trocas de favores entre os governantes, de romper com aquele velho clientelismo, mas ao invés de fato, tirar de vigor todas essas práticas, ele apenas implementou uma nova, que foi o clientelismo através do chamado populismo. Então, o governo de Getúlio Vargas utilizou mecanismos clientelistas para construir uma base de apoio popular e fortalecer o seu poder. Eu não falei para vocês que a questão do populismo era aquela onde o líder político se liga de modo emocional, que ele mexe com a emoção, com a cabeça das pessoas? Getúlio Vargas é o maior exemplo de governante populista que nós tivemos no Brasil, ok? Outra forma aí é a questão do clientelismo urbano. No Brasil urbano, o clientelismo se manifesta através da distribuição de favores por parte de políticos locais em troca de votos. Você quer um motor de popa? Garanta que toda a sua família vote em mim. Quer 2 fornos? Quer montar uma casa de farinha? Garanta que a sua família mais a casa do vizinho votem todos em mim. Então, é basicamente oferecendo esses favores, principalmente onde não há tanta supervisão da justiça, mais afastado possível, que muitas vezes acontecem essas questões das trocas de favores por votos, tá dentro dessa questão da política, ok?
Desafios contemporâneos. Apesar das transformações políticas e sociais, o clientelismo ainda é um desafio a ser superado no Brasil, especialmente em regiões mais pobres e com menor acesso à informação. Ou seja, quanto mais desinformadas as pessoas forem, quanto menos souberem dos direitos que elas têm, né, de cobrança do poder político, que elas podem cobrar, que elas podem exigir, mas ao contrário elas acham que os políticos é que são donos delas, mas que na verdade os políticos são eleitos para trabalhar para o povo. Quando se for entendido isso, que o político é na verdade um servidor do povo, essas práticas clientelistas podem ser modificadas, ok? Mas e quais são as perspectivas e desafios que nós temos para essas questões? Então vamos lá. Perspectivas e desafios. Fortalecimento das instituições. O combate ao clientelismo exige o fortalecimento das instituições democráticas, como o sistema eleitoral e o controle social sobre a gestão pública. Então, se lá no início a gente viu que um dos grandes problemas do clientelismo era o enfraquecimento dessas instituições, com o processo de combate a essa prática clientelista, o que pode acontecer é o inverso, é o fortalecimento agora dessas instituições públicas e políticas para melhor governança do país. O que mais nós temos aí para essas perspectivas e desafios? Transparência e combate à corrupção. A transparência nas ações governamentais e o combate à corrupção são essenciais para reduzir a influência do clientelismo. Então, quanto menos corrupção, melhor, porque as pessoas vão parar de achar o que? Ah, não, eu vou votar no fulano porque ele vai me dar algum benefício. Então, as pessoas têm que parar de querer trocar o voto por favores. É isso que o nosso texto está falando. Você não pode vender seu voto em troca de garantir um emprego ou um salário, alguma coisa do tipo, por conta de trocar o seu voto. É isso que o nosso texto está falando. Educação política. O que é educação política? A educação política é uma questão que pode sim ser utilizada, que pode ser empregada como forma de combate a esse clientelismo. Então, a educação política da população é fundamental para que os cidadãos possam fazer escolhas mais conscientes e exigir dos seus representantes uma atuação ética e responsável, aquela questão que nós estávamos falando. Se o clientelismo atua onde não existe informação, onde as pessoas não são instruídas, se o contrário disso acontecer, se as pessoas forem mais instruídas, conhecerem seus direitos e conhecerem o que é a política e como elas fazem parte dessa política, de fato cobrando suas lideranças políticas por melhores ações durante seus períodos de mandatos, essa situação de clientelismo, de corrupção, pode ser revertida. Temos também a questão da participação cidadã. A participação ativa da sociedade civil na vida política é uma ferramenta importante para controlar o poder político e exigir políticas públicas mais justas e eficientes. Todo mundo não gostaria de ser beneficiado por uma política pública que leve melhor educação? Todo mundo não quer uma política pública de saúde de qualidade para todos, com fácil acessibilidade, sem ter que se deslocar do interior para a capital para você conseguir atendimento médico? Todo mundo não gostaria de ter acesso à informação de modo muito mais fácil, através da internet, ou através do jornal, ou através do rádio? Todo mundo não quer se escolarizar mais, de não ser necessário ou obrigado a você parar em uma fase de estudos porque você não tem como acessar uma educação de nível mais alto, a não ser que você mude do seu local de origem para um outro? Então, todos nós queremos mais benefícios, mas para isso a sociedade, de fato, tem que se envolver ativamente na política, entendendo qual o seu papel correto dentro da atividade política, não levado por ações de políticas clientelistas, mas de políticas sérias que visam, claro, o bem-estar de toda a sociedade e não especificamente de um grupo. Ok, queridos? Então, me despeço de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje.